Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui com vocês pessoalmente para falar um pouquinho sobre o ano de 2023. Eu vou fazer vídeo para vocês específico falando sobre cada coisinha, utilizando a tela aqui do tablet para vocês poderem ir acompanhando o que vai ter para o ano de 2023. Mas nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma prévia, a prévia da prévia do que a gente pode esperar para o ano de 2023. Bom, gente, o ano de 2023 não vai ser um ano muito fácil. Por quê? Primeiro, a gente vai ter Plutão saindo do signo de Capricórnio e entrando pela primeira vez no signo de Aquário. Só que Plutão ele vai entrar no signo de Aquário, ele vai voltar para o signo de Capricórnio. Aí ele volta para o signo de Aquário, aí ele volta para o signo de Capricórnio e lá no final de 2024 é quando ele entra em definitivo no signo de Aquário. Mas o que é importante a gente entender? Primeiro, quando Plutão entra, passa de um signo para outro, geralmente a gente tem uma intensificação da sua potência. Geralmente é no iniciozinho do signo e no finalzinho do signo que a gente tem aí essa turbulência, né? Quando algo é bem mexido, é bem chacoalhado mesmo. Quando o planeta está bem no meio, ele está mais para o meio do signo, é onde ele está mais fixo, é onde ele está ali mexendo nas estruturas e na base daquilo que precisa ser trabalhado. Mas quando ele entra ou quando ele está saindo, é onde ele chacoalha. A gente sabe que Plutão já está no finalzinho ali do signo de Capricórnio, né? Já chegou ali no terceiro decanato. A partir de 2020 ali a gente já começou a sentir, o tanto que a gente teve a grande conjunção que aconteceu ali no finalzinho junto com Plutão, e a gente teve um marco, né, aí acontecendo depois dessa grande conjunção. Mas é claro que Plutão saindo do signo de Capricórnio, mas ele ainda vai voltar e vai revisar os assuntos capricornianos. A gente ainda tem muita coisa para finalizar, muita coisa para desestruturar, para romper, né, ali. Na verdade, os rompimentos vão acontecer com Plutão no signo de Aquário. Plutão no signo de Capricórnio, ele está quebrando essas estruturas, né? Ele está desabando velhas estruturas que não dá mais para continuar. Plutão entrando no signo de Aquário simboliza que a gente vai começar a ter anos, a partir de 2023, a gente vai começar a ter momentos de caos. O que é caos? Gente, na verdade, o Plutão ele vai começar uma reforma, ele vai começar a reformar tudo aquilo que foi derrubado, né? As estruturas caíram e agora, né, Aquário ele tem o poder de reerguer, modificar e progredir, porque o signo de Aquário é um signo de progressão, né? Então a gente vai progredir para algum lugar. Como que isso vai se dar também depende muito da humanidade. Mas assim, o que acontece? O que a gente tem? A gente tem Plutão entrando em Aquário e ele é um reformista. O signo de Aquário é um signo de reformas. Então a gente vai começar a reformar, a gente vai começar a reconstruir várias coisas relacionadas a Aquário. Ou seja, a humanidade vai ser chamada para uma mudança, uma transformação realmente na forma que ela lida com as questões, principalmente coletivas e sociais. Primeiro ponto que esse Plutão pode começar a trabalhar aí são as questões de como em sociedade nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo com aquelas pessoas que estão às margens da sociedade, as pessoas que estão excluídas. O mais interessante de tudo isso é que a gente tem Saturno, que também vai entrar no signo de Peixes, e vocês vão entender esse casamento que a gente vai ter. Isso no ano de 2023, tá? A gente vai ter Saturno entrando em Peixes e Plutão entrando no signo de Aquário. E ao mesmo tempo a gente vai ter Júpiter transitando aí pelo signo todinho de Áries, voltando para o signo de Áries e depois entrando no signo de Touro também. E ele entra em Touro e fica ali, ele não volta para Áries, tá? Então é Júpiter entrando no signo de Áries e depois passando para o signo de Touro. A gente tem Saturno entrando em Peixes, olha os grandões aí mudando de signo. E nós temos Plutão entrando no signo de Aquário. Bom, com tudo isso, o que a gente tem aí? A gente tem, nesse primeiro momento, Plutão, ele vai tentar, né, fazer alguma coisa. A gente, né, vai sentir essa necessidade de transformar.
né? O que está precisando se erguer precisa ser feito de uma forma mais consciente. Aquilo que precisa morrer vai morrer, e aquilo que precisa renascer vai renascer em termos coletivos e sociais, inclusive relacionado a leis como leis ambientais, leis sociais, direitos, né? Direitos sociais, direitos humanos, direitos ambientais, tudo isso vai passar por uma grande reforma. Mas como toda reforma, gente, antes vem o caos, né? Então, a gente vai se ver diante de uma bagunça, de uma grande bagunça. As coisas precisam entrar nesse caos, né? Porque quando a gente olha o que precisa ser reformado, o que precisa ser ajustado, né? A gente bagunça tudo para depois arrumar a casa, certo? Só que Plutão ele só vai arrumar a casa quando ele entrar ali mais ou menos no segundo decanato, é quando a gente vai começar a sentir as coisas começando a se reerguer. Antes disso, a gente vai ter talvez aí muita rebeldia, muita gente lutando, erguendo as suas bandeiras, né? Então são pessoas que vão erguer suas bandeiras acreditando como elas erguem as bandeiras delas. Então assim, se estão erguendo é porque elas acreditam naquilo. Só que Saturno em Peixes, ele não vai deixar barato. Por quê? As pessoas que estão em devaneio, as pessoas que estão, os lunáticos, vão sentir o peso de Saturno em Peixes. Então a gente vai ter uma ajuda muito forte de Saturno em Peixes pelos próximos quase 3 anos. A gente vai ter esse Saturno chamando as pessoas que estão, sabe, delirando, que estão totalmente fora da realidade, vai chamar essas pessoas para a realidade. Vai pedir uma responsabilidade em relação a esses devaneios, a esses delírios que as pessoas estão tendo, né, em relação àquilo que elas acreditam também. Além disso, a gente vai ter, junto com Plutão, com Saturno em Peixes, a gente vai ter Plutão no signo de Aquário, mexendo com todas as estruturas sociais. Porque a gente viu Plutão em Capricórnio, ele trouxe, né, das profundezas da Terra tudo aquilo que não presta. Porque se Plutão vai passar por Aquário, ele precisa, antes de tudo, enxergar o que é que não está bacana. Então, Plutão ele dá poder. A gente sabe que o signo de Capricórnio é o signo que está no topo do zodíaco, né? Ele representa esse poder. Então, ele deu esse poder para as pessoas, deu uma brecha enorme para as pessoas mostrarem o que elas tinham dentro delas, né? Lembrando que o oposto de Capricórnio é Câncer. A gente vai entender também o eixo Aquário e Leão também, tá? Essa questão aí vai ter um peso grande também. Leão vai ter um peso muito grande com Plutão em Aquário. Então, o que acontece? A gente teve esse Plutão trazendo das entranhas da Terra todas essas questões que não fazem bem, né, para o coletivo, né? Quando exclui, quando discrimina, quando aponta, quando existe preconceito, porque Aquário ele é um signo que ele não tem dessas coisas. Ele acha que todo mundo tem um lugar, cada um pode ficar no seu quadradinho, né? Tudo bem, você pode ser, você pode fazer, você pode expressar como você quiser, né? Encontre as suas tribos, encontre os grupos aí que você tem afinidade, se junte com eles e faça o seu trabalho. O signo de Aquário não exclui de forma alguma, ele inclui, né? Ele é inclusivo. E o que Capricórnio fez? Que a gente viu que começou a surgir aí, né, coisas terríveis, né? Realmente começaram a sair monstrinhos debaixo da terra. E o interessante é que Plutão ele dá poder para as pessoas. Ele abre essa brecha, ele dá corda para as pessoas se enrolarem. Porque ele é Hades, né? Então ele brinca, né? Ele brinca com as pessoas, dando para elas poder para ver do que elas são capazes, né? O que essas pessoas são capazes de fazer. Então a gente viu aí que surgiu um monte dessas pessoas e esse poder foi dado a elas. A gente está vendo aí ainda uma grande resistência, né, de várias pessoas que ainda estão nesse delírio coletivo. Isso tudo provavelmente vai acabar com Saturno entrando no signo de Peixes, tá? A gente vai ter aí uma amostra grande do que vai ser Saturno, né, balançando aí as estruturas dessas energias piscianas.
Então, as questões podres da humanidade vieram à tona e era necessário, isso era necessário acontecer para que a gente visse, para que a gente tivesse uma noção de como que está. Não estou falando de Brasil não, gente, eu estou falando de mundo, no mundo todo, né? Surgiram aí, né, essas podridões e vieram à tona e mostraram, né, achando que tinham poder, que poderiam fazer o que queriam. A gente viu barbaridades acontecendo como continua acontecendo. Mas o que acontece? Isso tudo veio à tona para que se tornasse visível, para que algo seja reformado. Se as questões não viessem para a superfície, como é que Plutão em Aquário iria trabalhar essas questões? E a gente vai entender, Plutão em Aquário, ele vai passar mais ou menos 40 anos no signo de Aquário, até 2040. E o que acontece? Quando Plutão sair do signo de Aquário, ele vai entrar no signo de Peixes. Então, ele primeiro vai ver, né, vai trabalhar o homem, o ser humano, a humanidade. Vamos ver como é que a humanidade vai evoluir, como é que ela vai progredir por esse tempo que ele vai passar ali no signo de Aquário. Quando chegar em Peixes, ele vai trabalhar não a humanidade em si, mas sim como que a humanidade está lidando, está trabalhando as suas questões espirituais e sensíveis, né? Então, vocês veem aí que é um trabalho muito poderoso que a gente tem, né, dessas etapas. Quando Plutão entra em Áries, aí a gente começa um ciclo novo. É como se a humanidade chegasse a um nívelzinho acima, uma limpeza é feita. Então, com Plutão em Aquário, a gente vai começar a ver as reformas acontecendo, mas é claro, o signo de Aquário ele também tem um outro ponto que é rebeldia. Então, por um lado, a gente pode vir a ter pessoas começando a pensar juntos, né? Pessoas pensando juntos em uma forma de mudar e transformar o trabalho coletivo e de inclusão, né? Todos esses assuntos que se referem à energia, ao arquétipo de Aquário, a gente vai ver brotando aí. E ao mesmo tempo, vão ter os rebeldes, aqueles sem causa, que estarão ali também resistindo. Então a gente vai ter esse contraponto também. Ainda a gente vai ter isso. Mas lembrando, Saturno vai ajudar muito a gente quando ele entrar no signo de Peixes. Então a gente tem esse Plutão entrando, mas ele vai dar só uma prévia. Para vocês terem ideia, em 2008, quando Plutão entrou no signo de Capricórnio, foi quando a gente teve aquela grande crise imobiliária que a gente teve, que foi um caos mundial financeiro. Só para vocês entenderem como que quando um planeta entra em um signo, ele mexe com estruturas fortes, ele chacoalha aquela energia. Quando Urano entrou ali em Touro, aqui no Brasil, a gente teve aquela greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram, foi Urano entrar no signo de Touro e a greve aconteceu e o Brasil praticamente parou. Aí, o que a gente pode ver? Esse ano de 2023 vai ser esse chacoalho social e coletivo. Vai ser, olha, gente, alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser mudada, porque o signo de Aquário é um signo de mudança. Então, as coisas vão ter que mudar. As estruturas que estão aí já estão desabando, já estão enfraquecidas e uma nova vai ter que ser construída. E aí a gente tem que lembrar que o signo de Aquário é um signo de ar, é um signo pensante, é um signo de pesquisa, é um signo de foco porque ele é fixo. O signo de Aquário é o signo do cientista, é aquele que, caramba, deixa eu pensar, que é ele quem calcula tudo, quem encontra, né, as fórmulas ali para fazer o avião voar. Eu sempre dou esse exemplo, que Saturno e Urano são essa junção bacana, né? Que Urano diz assim, olha, é possível voar, eu sei que é possível voar. E aí vem Saturno, que rege também o signo de Aquário, e fala assim, bom, já que é possível voar, me dá aí as fórmulas que eu vou construir. E vamos ver se essa jossa que vai voar mesmo. E aí é quando a gente tira as provas ali, muitas vezes, né, o cientista ele erra muito e é através do erro que ele acerta, acaba acertando, né? Então, o que a gente vai ter é isso, a gente vai ter essas pessoas focadas, né? A gente vai ter grupos, movimentos sociais e coletivos
para trazer mudanças para aquilo que é importante, que venha beneficiar a todos e não a uns e outros. Mas a gente tem que lembrar de Leão lá atrás, né, do outro lado, né, oposto a Aquário. E Leão é um signo que está ligado, né, ao indivíduo também, né, assim como Áries, e também tem relação com o ego, né? Então são questões muito egóicas, muito voltadas para os seus próprios interesses, e aí a gente vai ter esse contraponto também. E o mais interessante é que no ano de 2023 a gente vai ter mudança dos nodos também. Os nodos eles vão sair do signo de Escorpião e signo de Touro e vão entrar no signo de Áries ali para o meio do ano, no dia 17 de julho de 2023, o nodo norte vai entrar no signo de Áries e o sul no signo de Libra. E o que isso reflete para esse ano que a gente tem aí, por exemplo, né, o Aquário tão enfatizado? Significa que é importante a gente olhar, né, sair, deixar de ser, porque o nó do sul vai estar no signo de Libra. E o signo de Libra, para o nó do sul, simboliza dependência. O signo de Aquário é um signo altamente livre, que pede para que você seja autêntico e verdadeiro com a sua própria essência, né? Então, você sendo verdadeiro com a sua própria essência, encontra essa sua verdade dentro de você e encontra as pessoas com as quais você se afina. Já o nó do sul, no signo de Libra, vai falar assim, olha, larga a saia da mamãe, larga, né, de ser parasita, de ficar comendo restos das pessoas, de depender tanto dos outros, né? Claro que tem aquelas pessoas que dependem realmente, que vêm nessa vida com essa missão, com a missão, de repente, de se tornar dependente de outras pessoas, e aquelas pessoas que vêm com, né, o karma, ou a missão de, né, cuidar do outro, né? A gente tira esses aí, nessas exceções, mas tem muita gente que se agarra nos outros e perde a sua própria identidade, né? Não consegue assumir, né, a sua própria vida e fica dependendo dos outros e sugando os outros e se escorando nos outros. E a gente vai ver aí um ano em que essas dependências, né, essa necessidade de ter o outro para fazer alguma coisa, isso vai por terra também. Vai ser hora da gente tomar as rédeas da nossa vida, tomar responsabilidade para a gente mesmo, ou seja, a gente vai ter que ter responsabilidade por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente assume, pelas decisões que a gente vem a tomar, pelos grupos que a gente vai se unir, né, pelas ideologias e pelas crenças que a gente vai assumir aí. E aí, olha, você é responsável por si, você tem que domar a sua própria vida, né? Então a gente vai ter o eixo nodal aí trabalhando essas questões, vai ser muito poderoso, principalmente para trabalhar as questões do ego de Leão, que é o oposto complementar ao signo de Aquário. A gente vai ter que melhorar de alguma forma o nosso eu, a nossa identidade, como que a gente se identifica com os grupos, com as pessoas, né, com as célulazinhas que estão em torno da gente, né? Então vai ter um trabalho social muito grande acontecendo, também um trabalho individual de autenticidade também. Isso tudo vai vir junto aí para esse ano. E é importante, quando eu fizer o outro vídeo para vocês, a gente olhar como é que vai estar Marte, né? Porque Marte, o nodo norte, vai estar apontando para Áries, é para onde que a humanidade tem que ir. Então, se está indo para Áries, a gente vai ter que acompanhar todo o movimento de Marte no ano de 2023. E Marte, ele vai passar no ano, né? No ano de 2023, ele vai passar de Gêmeos até o signo de Sagitário. Ele termina o ano lá em dezembro no signo de Sagitário. Então, a gente vai ter aí todos os outros signos, né? Então, Gêmeos, que ele está retrógrado, então a gente inicia o ano com ele retrógrado. A gente vai ter ali Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Esses são signos que a gente vai ter como pano de fundo para esse nó do norte no signo de Áries, né? Então, essas energias vão se mesclar com as movimentações de Marte. E também a gente vai ter que olhar a Vênus. A Vênus, mais uma vez, vai estar importante esse ano, né? Então, a Vênus a gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter a Vênus retrógrada. A Vênus, ela vai retrogradar no dia 22 de julho
também, né? Então a gente vai ter aí a mudança de nodos e logo depois a Vênus começa a retrogradar em Leão, aos 28 graus do signo de Leão. Então, gente, a gente está com um ano em que a gente vai ter que reformar de novo, a gente vai ter que passar por muita reforma, muito trabalho nas relações, seja essa relação casamento, seja um namoro, seja uma parceria, seja um negócio, seja uma sociedade, seja o que for que você tenha aí, em que você se une, você cria um laço com outra pessoa, com uma instituição, qualquer laço que a gente tenha tem relação com o signo de Libra. E a Vênus vai retrogradar também, né? Então a gente, além de ter um nó do sul no signo de Libra, a gente ainda vai ter a Vênus retrogradando mais uma vez no signo de Leão. O signo de Leão, a gente está falando dos nossos próprios interesses, de questões egóicas que a gente vai precisar trabalhar e reformar aí. E a gente também vai ter Júpiter entrando no signo de Touro. Júpiter vai entrar no dia 16 de maio de 2023 e vai ficar até 25 de maio de 2024. A gente tem aí mais de um ano com Júpiter no signo de Touro. Gente, Júpiter no signo de Touro parece ser muito bonito, parece ser muito fofinho, mas não é nada fácil não, porque a gente pode vir a ter um excesso em termos de questões voltadas para os próprios interesses, né? Pessoas querendo mais e mais reter, ter mais e mais e mais, enquanto outros ficam com menos, que é o oposto, que é Escorpião. A gente já está vendo isso acontecer com os nodos e os eclipses acontecendo no eixo de Touro e Escorpião, né? Então, claro que tem o seu lado muito bom, né? Pode ser que a gente tenha um boom aí econômico, pode ser que a gente tenha uma melhora econômica, pode ser que com Plutão entrando no signo de Aquário, a gente veja certas reformas acontecendo que venham a beneficiar grupos que estão excluídos, né? Ou seja, vai começar uma inclusão novamente, projetos que venham a beneficiar a sociedade, né, como um todo, sem olhar para benefícios pessoais. Pode ser que a gente tenha isso como um pano de fundo aí para esse ano de 2023, mas também a gente pode vir a ter questões aí muito grandes acontecendo em termos de, né, excessos. Tá? Lembrando, gente, que o ano astrológico ele começa, na verdade, lá no dia 20 de abril, 20 de março de 2023, né? Quando o Sol entra a 0 grau do signo de Áries. Então, é ali que começa o ano novo astrológico para nós, né? Mas eu tô dando aqui para o ano de 2023 só para a gente já entender mais ou menos o que a gente vai ter. O ano da Lua, gente, o que é esse ano da Lua para gente? Primeiro, gente, esse ano em que a gente vai ter a regência da Lua, simplesmente a gente vai ver as nossas emoções, as nossas águas, os sentimentos, as relações, tudo aquilo que mexe com o nosso emocional vai ficar muito aguçado, vai ficar enfatizado de alguma forma. E é claro, gente, que esse ano, né, de regência de Lua engloba todos nós, né, não é individual. Somos todos nós, como humanidade. É claro que a gente pode vir a ter um ano de muitas águas, né, talvez de muitas enchentes, de muitos problemas com água, ou de repente se estiver faltando alguma coisa, né, se estiver seco demais, se estiver, né, precisando de água, pode ser que esse ano a gente tenha abundância de água. Mas em relação ao coletivo, né, ao social mesmo, talvez a gente tenha que mexer com questões bem profundas também. Questões relacionadas à família, questões relacionadas ao passado. Talvez a gente tenha que voltar, né, a estudar e a relembrar a história, de repente até mesmo para conseguir fazer uma reforma, né, a reforma aquariana, a gente precisa, né, um pouquinho chatinho, né, porque o signo de Câncer faz quincúncio para o signo de Aquário. E é um pouquinho chato a gente ter que voltar no passado para relembrar a história, né, para não fazer igual, para não repetir o erro. O ano da Lua vai trazer isso para a gente. A gente vai precisar repensar, rever aquilo que já aconteceu, a nossa história, o nosso histórico,
para a gente não cometer os mesmos erros, né? Porque é claro, Plutão em Aquário vai trazer reformas para as nossas vidas também, individual. Você aí com seus grupos, né? Você é um núcleozinho aqui. E em volta de você tem várias pessoas, né? Tem vários acontecimentos ao mesmo tempo, né? Então você tem ali os seus grupos, você tem ali as suas tribos, você tem ali, né, essas célulazinhas que te acompanham, e você provavelmente vai ter que passar por essa reforma também. Muitas questões vão ser reformadas e a gente vai ter que progredir para algum lugar. A gente vai ter até 2040, na verdade, olha, até 2043, que é quando Plutão entra no signo de Peixes, a gente vai ter que passar por muitos progressos. O jeito que tá, gente, quando a gente chegar lá em 2043, já vai estar totalmente diferente. Os nossos grupos, as nossas células, os nossos sistemas que fazem parte da nossa história, tudo isso vai mudar. Só que o ano da Lua, esse ano de 2023, vai pedir para a gente, é uma oportunidade que a gente vai ter de fazer uma reforma, voltando ao passado, para a gente ver o histórico, né? Ver a história, ver o que aconteceu lá atrás, para a gente não repetir os mesmos erros. Então, se a gente seguiu de um jeito e a gente percebe que está indo do mesmo jeito em 2023, vamos supor, lá em 2012 estava de um jeito e de repente você se vê aí em 2023 do mesmo jeito, com o mesmo perfil, com as mesmas características, né? com a mesma identidade que você tinha lá atrás, ou atraindo, né? E se afinando, entrando nas mesmas frequências de antes. Como é que você vai mudar? Como é que você vai passar por um progresso? Não passa. Então, a gente vai ser chamado nesse ano da Lua a olhar para o passado, a relembrar, a estudar a nossa história, né? Mas não só individualmente, mas coletivamente. Então, talvez a humanidade ela seja chamada a, caramba, você tem noção do que a história já escreveu até aqui? Se você quer fazer reformas, se você quer melhorar, né, o convívio, né, se você quer trazer realmente direitos para a humanidade, se você quiser realmente trabalhar no cuidado com o meio ambiente, estude a história, entenda o que aconteceu no passado para que a gente não repita. A gente precisa fazer diferente do que foi feito lá atrás, né? Porque se até aqui os resultados não deram tão certo, a gente precisa encontrar caminhos novos. E é isso que Urano e Saturno, os regentes de Aquário, pedem, né? Encontre caminhos novos, principalmente Urano. Encontre caminhos novos. E aí a gente tem que lembrar que Urano estará no signo de Touro ainda, né? A gente vai ter Júpiter e Touro, Júpiter e Urano no signo de Touro. Então, a gente vai estar com os assuntos, né, esse arquétipo taurino super, né, assim, a gente vai estar com tudo ali para ter que trabalhar e se responsabilizar por aquelas questões que Touro vai trazer. Então, algumas mudanças vão ter que acontecer junto com Júpiter ali, trazendo para a gente uma consciência mais elevada do que precisa ser feito com a energia taurina, né, para todos nós, para a humanidade. E Aquário está lá, olhando e falando assim, olha, gente, sabe essas estruturas fixas que a gente vem seguindo há muito tempo, fazendo igual, nessa zoninha de conforto que a gente está? Então, vamos ter que mudar isso. Vamos mudar isso. E Júpiter vai ajudar a mostrar um quadro maior. Talvez vai dar para a gente uma visão melhor junto com o Aquário, né, e Urano em Touro, uma visão de futuro para as mudanças que a gente precisa fazer, né? Então, assim, tá bem bacana nesse sentido também. Então, a gente tem o ano da Lua que provavelmente a gente venha a ter que mexer com coisas bem profundas, bem íntimas, bem privadas também, questões do passado. Talvez a gente tenha que relembrar das nossas origens também, os antepassados, talvez venham situações ou de repente curas ou trabalhos terapêuticos que venham a mexer mais com essas questões de linha, né, que a gente vem hereditária, né, de onde a gente vem, o que a gente herdou, de onde que tudo isso, como que tudo isso começou a acontecer para a nossa vida e por que a gente é assim, por que a gente sente assim, por que a gente se emociona assim, né? Nós somos seres emocionados
nesse mundo, né? A gente trabalha muito mais a emoção do que qualquer outra coisa. As emoções, eu costumo falar isso, eu já fiz alguns vídeos, inclusive tem um vídeo do livre-arbítrio e os nodos lunares. Eu acho que esse vídeo eu vou deixar aí para vocês no card aqui em cima, no izinho, que aí vocês podem ver. Mas o interessante é a gente entender que a maior responsabilidade que a gente tem, gente, é o cuidado emocional. É a gente tratar e cuidar das nossas emoções, das nossas águas internas. Por quê? Porque todo o resto, esse corpo que está aqui, uma hora desliga, não sou eu quem desliga, né? Alguma coisa, alguém vem, desliga e pronto. A minha consciência vai seguir em frente. O importante é a gente entender que o nosso corpo, né, todo esse sistema que a gente tem, ele funciona sozinho. Né? O nosso cérebro, a gente não precisa fazer nada para que ele funcione. O nosso coração está batendo aí, né? Pulsando, esse músculo está ali contraindo, né? O tempo todo. E a gente não faz esforço nenhum, a gente não calcula isso, né? Ele é natural, isso vem, isso acontece naturalmente. O ar, né, no nosso pulmão, como a gente respira, isso acontece naturalmente também, né? O sangue fluindo, os rins filtrando as águas do nosso corpo, tudo isso é feito, gente, automático. A gente não tem controle sobre isso, né? Porém, a gente tem controle sobre as nossas emoções. E aquilo que acontece com a gente, né, o que tem que acontecer vai vir, vai chegar, né? A gente não tem controle com aquilo que vai acontecer com a gente, né? Mas a gente tem controle de como a gente lida emocionalmente com aquilo que nos acontece. Então, o campo emocional, ele é muito importante, né? A gente precisa realmente evoluir como ser humano, e o signo de Aquário fala muito dos humanos também. Apesar de ser um signo ligado à tecnologia, a gente também fala do lado humano, humanitário do signo de Aquário. E com o ano da Lua, é como se fizesse essa junção. Gente, não adianta só embelezar o corpo, leão, oposto e complementar, não adianta só colocar a sua imagem cheia de filtros e coisas para parecer bonitinho, não adianta ligar ali a câmera, sorrir e depois desligar a câmera do celular e ficar triste, calado, isolado, né? Isso não adianta, né? Mostrar uma coisa que você não é. O importante é a gente trabalhar as nossas águas internas. O importante é a gente trabalhar o que realmente importa dentro da gente. E aí trabalhar o ser humano na sua essência. E é mais ou menos isso que o ano da Lua vai trazer para a gente, né, para esse ano de 2023. Mas como eu falei para vocês, depois eu vou trazer o vídeo com o mapa, com tudo bonitinho, com tudo detalhadinho, sobre o que a gente vai ter, com datas bonitinho, para a gente poder entender quais são as energias para esse ano de 2023, tá? Eu espero que assim, eu fiz esse vídeo aqui rapidinho para vocês, tem muita gente me escrevendo, muita gente falando, Débora, cadê as previsões de 2023? Esse fim de ano, esse último semestre aí, gente, foi muito corrido, e aí eu tô um pouquinho atrasada com as coisas, mas eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho. Eu espero que a gente possa entender mais ou menos que tipo de energia a gente vai ter para esse ano de 2023. Eu espero que a gente se prepare também, porque tem muita coisa vindo aí com mudança, muito caos, muitos problemas, muitos embates, pessoas, né, entrando em combate. Júpiter em Áries, que vai estar ali também, né? A gente chega ali no final do ano. Ali no dia 20, Júpiter já entra no signo de Áries. Então, a gente vai iniciar o ano de 2023 com Júpiter em Áries, né? Então, a gente já teve uma prévia do que foi Júpiter em Áries. Tem vídeo aí para vocês no canal também, se vocês quiserem acompanhar. Relembrar o que foi Júpiter em Áries, né? Essa prévia que a gente teve. E agora a gente vai ter em definitivo, né? Então tem muitas questões ainda para ser trabalhado no nosso pessoal, né? Então que a gente faça um bom trabalho. Gente, é isso. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. Lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.